Segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16. Mateus, capítulo de número 16. Vamos estar lendo, meus irmãos, o versículo de número 13, verso de número 13 em diante. Ei, quando diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem diz os homens ao Filho do Homem? E ele disse: um João Batista, e outro Elias, e outro Jeremias, e um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, que dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurados és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas e dos mortos, e ressuscitaria ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, te convém, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isto. Então, porém, voltando-se a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Amém, meus irmãos? Amém. Apenas esses versículos, meus irmãos, para trazermos uma breve reflexão nesta noite. Quanto mais preciso de oração, meus irmãos, em minha casa também, nós oremos. Maravilhoso, eterno Deus, Pai Todo-Poderoso que está no céu, te louvamos e te bendizemos, ó Pai, por esta oportunidade de aqui estarmos na tua casa e diante da tua poderosa presença, Senhor, a qual nós fizemos menção, Senhor, da leitura da tua poderosa palavra. Meu Deus, guarda, Senhor, a tua palavra em nossos corações, para que nós venhamos, Senhor, a trilhar o caminho da salvação. Meu Deus, eu te peço nesta noite, Senhor, abra a porta da palavra, usa-me como instrumento em tuas mãos, para falar aos nossos corações nesta noite. Assim eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz: amém. Amém. Vou sentar, meus filhos. Meus irmãos, eu serei breve, por motivo que a hora já está bastante avançada, né? Já vai dar 8h35 e precisamos ainda fazer alguns trabalhos de entrega das carteirinhas e não terminarmos o trabalho muito tarde, né? Tendo em vista que saindo aqui do culto, ainda vou trabalhar hoje à noite. E pegando hoje à noite, só vou largar amanhã às 7 horas da noite. Tem a noite e o dia ainda pela frente para trabalhar, mas assim, a vida não é fácil. Hoje eu encontrei nosso irmão João e nossa irmã Domar umas 8 para 9 horas da manhã. E eu estava dizendo para eles: acabei de largar o trabalho
Estava lá no mercado comprando algumas coisas para fazer algumas comidas para os irmãos hoje à noite. Saí de lá, vim para a igreja para poder arrumar aqui a igreja, levar as cadeiras junto com a irmã Gil e com a minha esposa. Terminei de arrumar as coisas, fui para casa dormir. Estou aqui, daqui vou para o trabalho e só vou estar largando amanhã à noite. Mas é assim, a obra não pode parar, né? E quem trabalha tem recompensa, sim ou não? Deus, Ele vê os nossos esforços. Tem galardão aguardando cada um de nós. Amém? Meus irmãos, em uma breve reflexão, eu estava meditando por esses dias acerca da história de Pedro. Pedro era um discípulo de Jesus que ele estava sempre oscilando no seu humor. Ele estava sempre, em algum momento ele estava bem, em outro momento ele estava mal. Tinha momento que ele se esbravecia, tinha momento que ele estava calmo. E quando eu começo a meditar, meus irmãos, acerca da história de Pedro, Jesus, quando ele escolhe Pedro rapidamente, quando ouve o chamado de Deus, ele atende o chamado de Deus para a vida dele. O nome Pedro, meu irmão, foi colocado por Jesus. E no original, o significado do nome Pedro significa Petros. E a palavra Petros significa resquício de pedras. Ou seja, uma pedra que é frágil, esfarela. Assim era o significado do nome Pedro. Jesus, quando ele escolheu Pedro, ele escolheu sabendo quem realmente era Pedro. Todos nós sabemos que Pedro, ele era um pescador. Ele exercia o mesmo ofício que o seu pai e que seu irmão André. André era um dos discípulos de João Batista. Pedro, ele era um profissional da pesca, tinha bastante conhecimento na área de pesca, mas o texto vai nos dizer que quando Jesus se aproxima de Pedro e diz: Pedro, vinde a mim e eu vos farei pescadores de homem. Rapidamente Pedro, ele larga as redes e começa a seguir a Jesus. Pedro, meus irmãos, ele foi o único ser humano que pôde contemplar um milagre de andar sobre as águas. Mas não disso, logo em seguida ele afundou, mas ele conseguiu andar sobre as águas. Pedro, ele vivenciou um momento a qual poucos vivenciaram. Pedro também, ele juntamente com João e com Tiago, ele conseguiu ver Jesus resplandecer na sua glória. Pedro, ele também conseguiu estar ao lado do Mestre em todos os momentos, nas maiores atitudes, ele tomava a frente. Quando Jesus decidia fazer algo, quando questionava ou perguntava aos discípulos, Pedro era o primeiro a se colocar em prontidão. Mas porém, meus irmãos, se fosse para escolher os 12 discípulos, fosse eu e você, certamente entre os 12 não teria Pedro. Não teria, irmão João. Pedro era um ser humano que, podemos assim dizer, problemático. Era um ser humano difícil de trabalhar com ele. Mas Jesus não é feito eu, não é feito você. Jesus, ele conhece o coração. E ele trabalha em cima das dificuldades e as limitações e os defeitos de todo ser humano. Pedro, quando o soldado Malco, ele foi prender Jesus no Getsemane, Pedro, sem pedir nenhuma orientação a Jesus, ele pega a espada e corta a orelha do soldado Malco.
rapidamente ele é repreendido por Jesus. Quando ele toma aquela atitude precipitada, aparentemente parecia que era uma atitude correta, mas foi reprovada por Jesus. Quando Jesus disse para ele: Pedro, bota a tua espada na varinha. Pedro, ele era um homem casado. Podemos presenciar isso, que a Bíblia nos diz que Jesus ele vai à casa da sogra de Pedro, repreender a enfermidade que estava sobre aquela mulher. Então, se ele tinha sogra, ele era casado. Mas a Bíblia ele não vai contar algo sobre o relacionamento conjugal de Pedro. Não vai falar acerca se ele tinha filhos. Não vai narrar algo sobre a sua esposa. Mas podemos entender que Pedro ele tinha uma mulher, e tendo uma mulher ele também poderia ter uma família, mas ele abriu mão para o chamado de Deus na vida. Irmão, isso não sei o que quer dizer o que? Devemos abandonar minha família? Não. Primeiro a família, depois a obra do Senhor. As duas coisas têm que ser feitas, e tem que ser feita com excelência. Se você não é um bom esposo, um bom filho, um bom pai, uma boa mãe, uma boa filha, certamente você não vai ser um bom servo ou uma boa serva. Para nós estarmos aqui na casa do Senhor, devemos estar bem também no meio da nossa parentela. Porque nós, se não fizermos assim, estamos fazendo sacrifícios em vão. Pedro, ele entendeu o chamado dele na vida do Senhor. Ele entendeu aquilo que Jesus tinha, o propósito de Deus na vida dele. Ele sempre se colocava entre os demais discípulos como um líder, e podemos afirmar que Pedro realmente tinha uma postura de um líder. Mas como outros e qualquer seres humanos, ele não era perfeito. Ninguém é perfeito. Não existe líder perfeito. Muitas das vezes o líder agrada A, mas desagrada a B. Às vezes o líder agrada a B, mas desagrada a A. Mas ele não deixa de ser o líder. Pedro, ele estava sempre tomando as decisões, às vezes assertivas e muitas das vezes precipitadas. E o que me chama a atenção, meus irmãos, eu acho interessante nesse texto que lemos, é que Jesus, quando ele pergunta aos discípulos o que estão falando acerca dele, Pedro, mais uma vez, ele toma a palavra e diz: Tu és o Filho do Deus vivo. Jesus, ele quando escuta Pedro falar, diz: Olha, Pedro, não foi carne, mas Deus, nosso Pai que está no céu, que te revelou. Mais adiante, Jesus agora começa a dizer aos discípulos: Olha, eu irei para Jerusalém, serei perseguido, escarnecido, humilhado, chicoteado e serei crucificado. Aí Pedro diz: Tem misericórdia de ti mesmo, que tal coisa não aconteça contigo. Aquele que havia há poucos momentos sendo usado por Deus, sendo Deus revelando para ele acerca que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, agora está tentando induzir Jesus a negar o propósito de Deus na sua vida. Jesus olha para ele e diz: Para trás de mim, Satanás. E quando eu medito, meus irmãos, nessa passagem,
Logo, chega ao nosso entendimento que a nossa vida é mesmo assim. Tem momento que nós estamos cheios do Espírito Santo, mas em um curto momento, se nós abrirmos uma brecha, o diabo ele tenta destruir a nossa vida. Não adianta cantar bonito, não adianta pregar bonito. Se der brecha, o diabo ele vai entrar. Isso não quer dizer que o diabo agora entrou e começou a usar Pedro. Jesus agora esqueceu dele, escanteou ele. Não, a Bíblia não fala isso. Jesus continuou depositando a confiança em Pedro. Mesmo no seu momento de fraqueza, de falha, mas Deus não desistiu de Pedro. Jesus ele foi até o fim. Não terei tempo suficiente nesta noite para poder explanar melhor esse texto, porque a hora não nos permite uma outra oportunidade. Nós teremos esse tempo suficiente para poder explanar. Mas eu quero dizer, meus irmãos, que o crente, como eu sempre costumo dizer, ele é feito uma roda gigante. Às vezes ele está em cima, mas às vezes ele está lá embaixo. Mas mesmo no momento de fraqueza, Jesus ele não desiste de mim e de você. O propósito de Deus na nossa vida está de pé. Ele conhece o teu íntimo, ele conhece o teu coração, ele conhece a tua mente. O adversário ele pode apontar e dizer: você tem defeito, você não serve, você é fraco, você é pequeno. Mas Jesus te diz nessa noite: eu conheço as tuas fraquezas. Foi eu que te chamei, foi eu que te escolhi, e sou eu que te capacito para fazer a minha obra. Jesus ele me chamou e te chamou mesmo com os nossos defeitos, mesmo com as nossas falhas, mesmo com as nossas fraquezas. Mas Jesus me chamou e Jesus te chamou para fazer a sua obra. Amém, igreja? Em uma outra oportunidade, meus irmãos, nós vamos explanar mais esse assunto. Aqui está todas as anotações que eu fiz hoje acerca desse texto. Eu ia pegar o trabalho de 8 horas para a gente poder explanar bem, mas a hora voa e não dá mais para a gente continuar falando do amor de Deus, porque temos aí o trabalho de fazer as entregas das carteirinhas dos irmãos. Amém, meus irmãos? Amém.